meus amados, queridos irmãos, nós estamos com o nosso programa Porções Diárias da Palavra, nossa breve meditação bíblica. Quero ler nesta oportunidade o texto que está em Êxodo capítulo 13, versículos de número 17 e versículo 18. Está escrito assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os enviou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Amém. Deus tem planos melhores. Este é o tema que quero tratar com você nesta nossa reflexão, nossa meditação bíblica. Deus tem planos melhores. E esse texto nos ensina algumas verdades muito importantes. Gostaria de chamar a sua atenção, primeiro, por que Deus levou o povo pelo caminho mais difícil? E aí você pode então considerar algumas coisas, né? Talvez o caminho fácil não produz crescimento, né? Quantos que em meio a uma situação mais arrojada, mais difícil, e então na caminhada uma situação muito fácil, a grande verdade é que não trará o crescimento. O caminho mais fácil não produz dependência de Deus, né? Podemos constatar isso na realidade do dia a dia, na história humana, né? Então, este caminho fácil, ele não produz a dependência de Deus. O caminho fácil leva à confusão dos objetivos. E aí muitos se perdem na caminhada justamente por isso. Podemos e devemos considerar que o caminho fácil proporciona alternativas para desistir. E quando surge, ou quando as dificuldades aparecem, os atalhos também eles aparecem juntos, né? Então a pessoa facilmente ela é enganada, é iludida na sua caminhada. Podemos ainda considerar que o caminho mais difícil era mais longo. Tinha um mar, tinha uma situação difícil para ser enfrentada. Podemos considerar que aquela rota ela era mais complicada. Por que então o Senhor Deus conduziu o seu povo por aquele caminho, por aquela rota? Podemos dizer que eles só entenderiam isto mais à frente. Eles só compreenderiam, na verdade, por que Deus os havia levado por aquele caminho mais difícil, mais longo, então numa situação mais à frente. Porque eles haveriam de passar pelo meio do mar. Assim, então, deveriam passar por um mar que seria aberto milagrosamente, poderosamente por Deus. E encontramos, assim, que Deus ele não guiou o povo pela terra dos filisteus, que era o caminho mais curto, mas Deus os conduziu diretamente para chegar até ali o Mar Vermelho. E era necessário, então, que eles pudessem estar diante daquela situação e eles experimentariam uma ação sobrenatural de Deus. É preciso aprender que Deus nos guia, mas a caminhada ela é nossa. Então Deus ele vai conduzindo a história, mas quem no dia a dia toma a decisão, não é? No dia a dia quem realiza a caminhada somos nós. Ele indica o caminho e nós escolhemos se nós vamos querer seguir ou não, se nós vamos querer fazer de acordo com a nossa vontade ou não. A distância da rota proposta por Deus varia conforme a nossa capacidade. O apóstolo Paulo vai registrar isso, que o Senhor não envia sobre nós nada que não tenhamos condição de suportar. Pelo contrário, vai dar também a condição para nós escaparmos. Então, a distância da rota proposta por Deus varia de acordo com a nossa fé. Isso é muito interessante e importante para nós quando podemos perceber esta situação. Podemos ainda considerar que Deus ele conduziu o seu povo por um caminho mais longo, mais difícil, e ele então os conduz para não somente o mar, mas para o deserto. E o deserto nem sempre pode ser evitado. A dificuldade a ser enfrentada nesse tempo de deserto, nem sempre nós vamos ter condição de passar imune em relação a isso. E
a rota da liberdade para o povo de Deus sair da terra do Egito incluía também eles experimentarem a travessia do deserto. E como é difícil, né? A questão de nós passarmos por algumas dificuldades, né? Porque às vezes no começo da dificuldade nós julgamos que aquilo vai ser uma coisa muito fácil, mas de repente se complica, de repente uma situação que aparentemente era tranquila, uma situação que logo seria resolvida, mas o problema ele aumenta. E aí nós falamos, o que está acontecendo? E no meio da caminhada se torna mais difícil ainda, e poder romper o deserto, nós chegar lá do outro lado, é algo que na verdade nós precisamos colocar na nossa mente e coração. O deserto tem que ser um lugar de passagem. Muitos exemplos que eu tenho compartilhado com os irmãos falam dessa situação em que vários tiveram que enfrentar o deserto. E interessante, quando nós vemos que José enfrentou o deserto, Moisés enfrentou o deserto, Elias enfrentou o deserto, Jesus foi levado para o deserto, e você precisa sempre estar se perguntando, né, em relação à questão do deserto, não é por que você está no deserto, não é por que você passa pelo deserto, não é por que você enfrenta o deserto, mas é justamente como que você vai sair do deserto, né? Então, o povo de Deus, naquela travessia em direção à Terra Prometida, Deus os levou por um caminho mais longo e um caminho mais difícil. Eu quero dizer para você, Deus tem planos melhores, porque Ele conduz e dirige a história. Isso é importante para nós, né? Deus conduz e dirige a história. Em segundo lugar, gostaria que você pudesse guardar no seu coração que Deus tem planos melhores, porque Ele conhece o melhor caminho para a realização dos seus planos e propósitos na nossa vida. Deus conhece o melhor caminho para realizar os planos sobre nós. Terceiro, gostaria que você pudesse atentar que Deus tem planos melhores, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Um Deus que nunca falhou e nunca irá falhar. Pense nisso, reflita sobre esta verdade. Assim, então, que esse texto ele esteja agindo no seu coração profundamente. Quarto, podemos considerar que Deus tem planos melhores para a nossa vida, porque Ele caminha conosco durante todo o percurso. Em Êxodo 13, 21, diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus caminha conosco em todo o nosso percurso. Isso é algo extraordinário que nós podemos, então, colocar e aplicar na nossa vida. Que assim, querido, Deus abençoe você, que você seja confortado por esta palavra, que você seja consolado por esta palavra, que assim, então, o Senhor abençoe você e a sua família. Deus tem planos melhores. Guarde isso no seu coração. Vamos, queridos, orar? Deus, nosso Pai, somos gratos, Deus, porque a Tua palavra, ela traz, ó Deus, a nós o encorajamento necessário. A Tua palavra, Deus, traz a nós a orientação para a nossa vida. E, ó Deus, naquele tempo, Deus, em que o Teu povo, ao sair da terra do Egito, eles foram conduzidos por um caminho mais difícil, por um caminho mais longo, por um caminho complicado, mas o Senhor estava ensinando o seu povo lições tão importantes. E neste tempo, Deus, também nós vivemos, ó Deus, em meio às dificuldades, às lutas, em que muitas vezes nós não sabemos, ó Deus, por que o Senhor nos está conduzindo por este caminho, mas nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor caminha conosco, porque o Senhor, no meio desta caminhada, tem planos, propósitos a serem concretizados sobre nossa vida. Deus, eu te peço que o Senhor renove a nossa força, renove, Senhor, a nossa fé e renove, Senhor, em nós, cada dia mais, o senso de dependência do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque os Teus planos são maiores e melhores para a minha vida e para os meus amados irmãos. Que assim seja. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus.